Fala, people! Vamos lá, vamos responder essas perguntas aqui sobre como pagar menos impostos no seu infoproduto Mentoria ou Mastermind. Eu vou compartilhar a tela que eu já botei todas as perguntas que vocês fizeram antes aqui no nosso encontro, né? Então, ó, euro, tô pagando o meu imposto certo? É a primeira pergunta, né? E a maioria de vocês não. Vou falar já que não e eu vou explicar o porquê nessa call aqui. Meu tráfego vai ficar mais caro? Vai. Tem imposto de repasse do Meta que eu vou explicar para você, mas tem como você sair disso se você ficar com a gente aqui até o final. Euro, qual a melhor forma de pagar menos impostos possível? É você gozar das imunidades e isenções fiscais que tem na lei, na Constituição, que muitos contadores e advogados que não entendem o digital não colocam para você gozar e você paga imposto a mais. Euro, que muda com a reforma tributária? Para quem não utiliza as isenções e as imunidades fiscais, vai praticamente dobrar o valor do imposto. Euro, vale a pena abrir um offshore? Vou responder aqui também. Mas vamos lá, euro, estou pagando um imposto certo? Se você está no Simples Nacional, não. Se você está no Simples Nacional, fatura mais aí de 120 mil reais ao ano, que eu estou falando de 10 mil reais por mês, né? 240, olha lá, mas 120 mil. Não, cara, você não está pagando imposto certo se você está no Simples Nacional. Se você está no lucro presumido e paga ICMS ou ISS do seu infoproduto, tá? Mentoria tem que pagar ISS hoje. Mas tem como você pagar menos, eu vou explicar aqui hoje. Ou PIS e COFINS, se você está pagando PIS e COFINS do seu infoproduto, não está pagando errado o seu imposto. Se eu coloco aqui um e-book nos meus entregáveis aqui, boto lá no ISBN 50% é e-book, 50% é curso, 70% tá errado. E você está correndo um risco enorme se você está fazendo assim, tá? E aí, beleza, euro, meu tráfego vai ficar mais caro? Vai, porque você vai pagar mais ao investir. A Meta vai estar repassando para nós cerca de 12% dos impostos, que é o ISS e o PIS/COFINS dela, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Contudo, com o que você aprender aqui hoje, se você fizer de uma certa maneira, não vai pagar mais caro no final das contas, você só vai antecipar e no final você consegue pagar, gerar um crédito tributário que eu vou explicar. Euro, qual que é a menor forma de pagar menos impostos possíveis, gozando das imunidades de impostos, isenções fiscais e compensação de créditos no setor educacional. Eu falo para vocês, cara, 98% da galera não tá pagando certo. Todo mundo que chega aqui no escritório, são mais de 240 empresas que estão aqui, que são recorrentes, tá? São nossos clientes, não só aquelas que a gente fez só a parte tributária ali, de direitos autorais, mas que veio aqui e estão com a gente de forma mensalista. 98% que chegou aqui não estava fazendo certo. Beleza? Show de bola. Vamos lá então. Seguindo, o que muda com a reforma tributária? Para quem paga errado vai dobrar. Então aqui, ó, você pode ver aqui o IRPJ, CSLL vai se manter, mas no lugar do PIS vai vir um CBS, no lugar do PIS/COFINS ou do COFINS vai vir um CBS ainda, e no lugar do ISS vai vir um IBS que, ó, vai de 5, 2, vai depender do estado do município, vai para 16%. Então você sai de uma alíquota aí, ó, do simples ou do lucro presumido, tá? Principalmente do lucro presumido de 16% para 32%. E euro, vale a pena abrir uma offshore? Falo sem medo de errar, que em 98% dos casos, euro, 98% dos casos, eu uso isso, gente, não é porque é uma métrica oferida não, sendo bem transparente com vocês, é porque eu não gosto de falar 100% de nada, né? Mas nunca chegou para mim um caso que eu não consiga fazer economizar mais com impostos numa operação no Brasil. Obviamente, se você tem uma operação fora do Brasil, não quer nacionalizar capital, aí beleza, tem como você economizar. Por isso que eu falo 98% dos casos é melhor deixar no Brasil. Beleza? Quem já aplica o Legal Growth? Nossos clientes, Leandro Carnal, Gabriela Prioli, Elton Neuler, né, que é o nosso querido Renato Porto, o Juarez Leite, Marcelo Bragion, o irmãozão, o Rodrigo, o Renan Botelho lá com a Aline e o Rafa,
a Ana Marta, lá do Plat 10+, o Campa, cara, a Fernanda Yamal, o Silvano e o Leandro Formentin, André Boric, Leandro Ferrari, meu querido Leandro Ferrari, e também o Cadu Neiva, né? Caduzão, que é meu irmão, cliente nosso. E falando em Cadu, eu queria que você assistisse esse vídeo aqui, ó. Estamos aqui com ele, Cadu Neiva, nosso cliente do Legal Growth, para perguntar para ele, velho, como é que tá sendo, principalmente a parte de economia de impostos na Tráfego SA e todo o ecossistema que ele tem aí de marketing digital. Caduzão, com você a palavra. Cara, a primeira brincadeira que a gente faz é que a gente pagava um Corolla por mês de imposto, um Corolla 0. E hoje a gente tá quase pagando uma Bis. Fala pra gente sobre a economia, vamos falar de valores. Ó, a gente por ano, a gente está economizando mais de 7 dígitos de imposto depois de toda a operação tributária que o Euro fez com a gente, toda a estruturação que ele fez, tanto de entender como é que cada empresa tinha que se posicionar, porque não era só uma empresa, eram várias, e a organização que foi construída para isso gerou uma economia que, particularmente, a gente está usando todo de investimento na própria empresa e usando para ela crescer. Então, é até um argumento que você fala, né, que às vezes está deixando de crescer porque você está pagando muito imposto. Então, a verdade é real, tá? A gente pega o investimento da economia e aplica e a gente cresce cada vez mais com a economia que foi gerada pela tributação diluída que o Euro passou para a gente, toda a equipe organizou as empresas da gente para orquestrar da melhor forma. Essa é a nossa missão aí. Eu ia até perguntar a pergunta que a gente sempre faz assim, e como é que você está reinvestindo o dinheiro do imposto? Mas tu já trouxe. Tráfego, meu irmão, e Tráfego SA. Vamos nessa. Show de bola! Então, ó, aqui é o nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem uma espécie de mastermind ali, né, de troca de experiências. A gente fala muito sobre disparo de API, lançamento perpétuo, evento ao vivo, lançamento pago, tudo que vocês imaginarem a gente fala aqui no grupo, que eu também sou infoprodutor, né? E aí, ó, cara, trazendo para vocês, quem que é o Euro, né? Quem é a Euro Firma de Advogados? Nós temos escritório em 4 estados da federação, Brasília, Florianópolis, Goiânia e Cuiabá. Atuamos com infoprodutos há mais de 6 anos, só com infoprodutos, advocacia para infoprodutos, sendo pioneiro nesse segmento e ganhando esse prêmio da Deliverybox como o melhor escritório digital de direito tributário do Brasil. Estudei contratos em Harvard, né? Estive em Stanford verificando as particularidades de negócios digitais, o que fez com que nós tivemos aí um sucesso nas redes sociais. Eu já tive um sucesso nas redes sociais como professor. E que fez o quê? Que eu tivesse a mesma dor que você. A dor de pagar muitos impostos. Aqui são as 2 contas bancárias, aqui é setembro de 2024. Que tem aí uma entrada de 8 dígitos, tanto na Euroinfo quanto na Eurofirma, né, que é a nossa empresa. Então, assim, com o aumento do faturamento que você também tem, vem a dor. Né? Eu estou mostrando esse faturamento, né, para mostrar para você que eu tinha a mesma dor que você. Né? Sempre tive a mesma dor que você. Mas lá atrás eu pagava muito mais impostos. Hoje a gente paga muito menos, né? Muito menos impostos. E com a ampliação da dor atual, com a reforma tributária, se torna mais premente a gente tomar iniciativas para pagar menos impostos. E o pior de tudo, né, gente? Cara, é você pagar imposto a mais para um governo que cobra muito e devolve pouco. E além de ser um governo corrupto. Para quem não sabe, eu fui corregedor federal durante 7 anos, trabalhava com toda a parte anticorrupção, odeio o jeitinho, vou até botar a câmera aqui, odeio o jeitinho, odeio coisa errada. Quem quiser pesquisar aí, fui concursado, né? Lá na Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Lutei contra a corrupção lá durante 7 anos, concursado mesmo, pedi exoneração. Uma coisa que eu odeio é corrupção. Fui treinado para odiar isso e já odiava antes. Então tudo que eu vou te mostrar aqui, e eu quero ter isso combinado com você, não existe jeitinho. Tudo gira em torno da verdade real. Tudo gira em torno da verdade real. É estruturar o seu infoproduto. E aí tem que saber sobre oferta, sobre bônus, sobre coisas que advogados e contadores geralmente não sabem. Para que você, na sua operação, possa estar fazendo uma economia brutal, como o Cadu falou, sem violar nenhum artigo de lei. Muito pelo contrário, agindo conforme a lei. Beleza? Seguindo então, como fazer do jeito certo? Primeira coisa, eu vou trazer um passo a passo, né? Primeira coisa que você tem que ter
é analisar o quanto do seu infoproduto está gravado, são aulas gravadas, e quanto do seu infoproduto, ou mentoria, ou mastermind, às vezes tem infoprodutos que não tem homem-hora, é entregue ao vivo, tá? E também como é desenhada a minha oferta. Por que isso, Euro? Porque quando você tem o seu curso em horas gravadas, o STF entendeu que não se trata de serviço e sim uma mercadoria, desde que você adapte ela como um audiobook, videobook e e-book, que eu vou explicar já já. E por que, Euro? Por que isso não é um serviço, se é um treinamento? Ora, quando você vai ler um livro, gente, você está gastando o homem-hora do autor? Não. É diferente do médico, né? Um médico ele vai te operar, tá gastando o homem-hora dele. Um pintor vai pintar a parede, ele tá gastando o tempo dele. Serviço trata-se de uma prestação que ela consome o homem-hora. Já o livro não é. E o STF entendeu que o audiobook também não. E o videobook também não. Sabendo disso, nós temos dois impostozinhos diferentes. Eu não vou trazer aqui, gente, como eu sou professor, como você, se você é expert, ou como seu expert, eu vou tentar trazer uma linguagem bem simplificada. O produto, você não paga imposto sobre serviço, você vai pagar ICMS. E o serviço, você paga ISS. Pegou a visão? E não basta só você, então, saber essa diferença. Você tem que ter algumas formalidades. E aí, vem comigo. Beleza, Euro, vamos supor que eu tenho 300 horas gravadas do meu curso online, é um infoproduto gravado, e eu tenho aqui 12 horas que eu tenho um entregável por mês durante um ano, que é ao vivo. Legal, então eu tenho uma proporção ali entre esses dois. O que deve ser feito? Você tem que transformar esse curso, em um e-book, audiobook e videobook. E como é que faz isso? Hoje tem IAs que fazem isso, tá? Muito fácil, muito tranquilo. E depois levar a registro no ISBN para fins de comercialização. Você leva lá para o ISBN. Feito o registro no ISBN, você vai ter lá o registrozinho bonitinho lá de quanto é o seu e-book, audiobook, videobook. Você faz ali o registro também na CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, para fins de resguardar os direitos autorais, para evitar que copiem aí a sua CPL, seu VSL. Então você consegue colocar no preâmbulo a CPL, no preâmbulo do seu audiobook. Você pode botar assim, como se fosse aulas dentro do seu audiobook e aulas dentro do seu videobook, o CPL, para fins de registro, para você evitar que o concorrente te copie lá fora. E além do registro das marcas, você fazendo isso, você resguardou os direitos autorais e você tem a condição legal de comercializar o seu audiobook, videobook e e-book. Se você não tem isso, você não pode estar pagando menos impostos, beleza? Mas não basta você só ter o registro. Você tem que de fato comercializar isso. Então vem comigo. O que a gente orienta e ensina os nossos clientes a fazer? Eu vou abrir aqui simplesmente o Google e eu vou botar aqui, ó, Euro Júnior Audiobook e-book. Vamos ver aqui o que vai aparecer. Olha só, você está vendo que existe uma página de vendas dos meus audiobooks e e-books? Tá aqui, ó, conheça, tal, tem todos os meus livros, ó, o registro do ISBN, audiobook, e-book e tal, tudo bonitinho, ó, de todos os meus materiais. E por que isso, Euro? Por quê? Porque, gente, sem isso, se chegar um auditor fiscal lá e falar, bem assim, legal, você tem esse registro do ISBN, mas cadê? Onde é que você comercializa? Cara, pode dar problema. Por isso você tem que fazer tudo certinho, da forma que eu estou te falando aqui. Beleza? Vamos voltar aqui. Show de bola. Terminamos a primeira parte, que é de direitos autorais, que é preparatória. Depois a gente vai para a parte de direito tributário. Então, assim, nós temos dois casos aqui que eu vou separar. O de infoprodutos e o caso de mentorias e masterminds. Porque tem infoprodutos que é 100% mercadoria. É 100% audiobook, videobook e e-book. Nesse caso, não tem nada de serviço, não tem nenhum encontro ao vivo. Já mentorias e masterminds tem sim
uma parte que você tem que pagar o imposto de ISS. Por que euro? Porque, ora, de fato tem o homem hora, tem alguém dando aula ali. Como eu estou aqui para você, né? Para quem está me vendo ao vivo. Então, assim, você tem que ter uma análise da verdade real. Se você fizer jeitinho, pode dar merda. Pode dar merda. E aí, qual que é o lance? Eu tenho entregáveis no meu infoproduto que são ao vivo. Aí você tem que fazer esse split de notas. Você vai ter que pagar uma partezinha que é ISS, uma parte maior, você está imune e isento de impostos. Mas quando essa parte que é imposto é muito pequena, e aí vai do bom senso, por exemplo, esse exemplo que eu dei antes, 300 horas aula é feita por cursos gravados. 12 horas aula é feita por encontros ao vivo. Você pode colocar, plugar na sua oferta que essas 12 horas ao vivo é um bônus. É um bônus. É um bônus que é um plantão de dúvidas, que é um acompanhamento, enfim. E com isso, bônus não tem rendimento financeiro, não é tributado. E você continua tendo 100% de imunidades e isenções fiscais de ICMS e PIS/COFINS. Eu vou explicar melhor no próximo slide quais são os impostos que incidem no seu infoproduto. Mas também é totalmente aplicável a mentorias e masterminds. Então, o que você está vendo aqui na tela são os impostos. Tem o CSLL, que é de 1,8%, que são impostos relacionados ao seu faturamento e não à venda de produtos. E o IRPJ, que é 1,2%. Se você for ver aqui, nós temos... Então, você paga esses valores aqui e sempre vai pagar mesmo com a reforma tributária que eu vou falar já já. E tem o ISS, que vai de 2% a 5%, e o ICMS, que é de 18% em regra. Gente, isso vai variar de acordo com o município, tá? Isso com base também numa empresa que fatura mais ou menos R$1 milhão. Mas, cara, quanto mais fatura, mais imposto paga. E tem o PIS/COFINS, que é de 3,63%. Quando você faz o Legal Growth, que é o nosso método, você goza da imunidade tributária da Constituição Federal, ou seja, você não vai pagar ISS nem ICMS, você não paga esse imposto, porque tem o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, que fala que é imune a esses impostos os livros. Mas aí você vai falar, mas o meu negócio não é um livro, é um negócio digital. Sim, gente, mas a Constituição foi escrita em 88. E aí veio o STF depois e falou, equipara-se a livros os e-books, os audiobooks e os videobooks. Ou seja, tudo aquilo que não gasta o homem em hora. Pegou a visão? Show de bola! E aqui, euro? E o PIS/COFINS? Onde está previsto isso? Lá na lei do PIS/COFINS, Lei 10.856 de 2004, artigo 28, inciso 6 também. Beleza? Lá na lei do PIS/COFINS fala a mesma coisa. É isento de PIS/COFINS os livros. São isentos de PIS/COFINS os livros. E cabe a mesma interpretação. Inclusive, tem alguns contadores que eles botam a imunidade da Constituição, mas não bota de PIS/COFINS. Isso é uma incoerência se o teu contador está fazendo isso. Ué, por que você está falando que tem que pagar uma coisa numa hora e depois a mesma coisa você fala que não tem que pagar? Você está vendo que tem uma incoerência? Então cuidado, gente. Preze por contadores e advogados que saibam fazer o que eu estou te mostrando aqui, sejam especialistas do digital. Pelo amor de Deus, é muito específico. E olha, você sai de uma alíquota ali de 16% hoje para aproximadamente 2,88%. E além disso, não basta você fazer só os registros ali de direitos autorais que eu falei, você alterar os quinais ali, botar como editora e varejista de livros, você tem que alterar esses quinais e fazer essa análise tributária que eu vou explicar já já que você tem que fazer. Que é você pegar o parecer tributário, fazer um parecer tributário, tudo bonitinho, falando quantas horas aula. Só o advogado tem que fazer isso, porque se chegar um auditor fiscal, ele vai pedir quantas horas aula é infoproduto, quantas horas aula são serviço, isso da mentoria também, tudo bonitinho. Mas além disso, você tem que ir criando camadas de proteção. Por quê? Porque, gente,
a gente nunca teve problema, graças a Deus, são quase 6 anos aí, são 6 anos que a gente está nessa labuta, já são 6 anos que a gente está nessa labuta, e nunca tivemos problema. Mas sempre tem um auditor, por exemplo, aquele site que eu te mostrei do meu e-book, audiobook, foi quando um auditor chegou lá no cliente e falou, beleza, você tem os registros, tá tudo bonitinho, mas cadê você comercializando? Aí a gente foi lá, falou, não é necessário comercializar, tal, ganhamos, não teve problema para esse cliente, porque de fato não é necessário comercializar. Contudo, a gente falou, cara, todo nosso cliente agora vai ter uma página também, onde vai ter tudo. Porque se algum auditor já encasquetou com isso, a gente vai melhorar, a gente cria camadas de proteção. A gente chama de blindagem tributária. Para que você não tenha problema, nossos clientes não tenham problema. Beleza? Show de bola. E aí, o que a gente faz aqui? A gente cria o termo de uso ou contrato de adesão da sua mentoria ou mastermind com uma cláusula de objeto do Legal Growth. Como é que é essa cláusula de objeto? Lá vai estar bem assim, ó, todo contrato, tá? E termos de uso é um contrato, tem uma cláusula de objeto. Vai estar escrito assim, ó, trata-se esse contrato, né, esse termos de uso, de um curso no formato de audiobook, videobook, e-book, registrado no ISBN, na CBL, pelo número tal. Ou seja, o próprio consumidor está testando que ele está comprando algo que ele sabe que é um audiobook, videobook, e-book. E que, legalmente, pela legislação tributária, são isentos de impostos. Você está vendo que é tudo construído de forma totalmente legal, com base em fatos da verdade real? Pegou a visão? Show de bola! Além disso, sempre recomendo fazer uma análise do suporte do seu Reclame Aqui para criar cláusulas de barreira para evitar problemas com alunos e ter cláusulas de garantias condicionais, né, gente? Por exemplo, eu tenho um curso, como você deve ter visto ali, que se chama Método Advogado Agenda Lotada. Pô, gente, esse curso, isso lá atrás, eu vendo ele desde 2017, lá atrás, a promessa dele era fature mais de 10 mil reais na advocacia, tá? Só pra você ter uma noção, fature mais de 10 mil reais na advocacia. Aí, beleza. Eu chego e boto uma garantia condicional. Ó, compra o curso agora e ou você fatura 10 mil reais ou você ganha 10 mil reais. Como assim? Se você em um ano de curso assistir às aulas, aplicar tudo que eu ensino lá e não ter resultado, eu te dou o dinheiro do curso de volta e te dou 10 mil reais no meu bolso. Pô, um puta gatilho mental da garantia. Mas ao olhar os meus termos de uso, lá falava que ele tinha que assistir todas as aulas, participar de todos os encontros, não poderia deixar de pagar nenhum boleto ou atrasar nenhum pagamento recorrente. Ele tinha que investir pelo menos 2 mil reais em tráfego pago em um mês. Cara, é impossível ele não ter esse resultado. Mas você sabe, na hora da cópia ali, então o seu advogado, ele não tem que pensar só em coisas que botando barreira, botando medo em você. Seu advogado tem que fazer você ganhar mais dinheiro, pô. Ele tem que criar artifícios legais, jurídicos e que estão também ali alinhados com o seu negócio digital, porque os dois ganhem. Se o jurídico não está alinhado com sua estratégia comercial, sua estratégia de marketing, cara, pode ser uma barreira, entendeu? Show de bola, eu entendi que tem que ter a cláusula de objeto, que é bom botar essas outras cláusulas aqui. Mas e a reforma tributária? Todo mundo está morrendo de medo dessa reforma tributária. O que eu falo para vocês é o seguinte, o que vai acontecer? Vamos ter a unificação do ICMS e o ISS em um imposto só, o IBS. E quanto que vai ser essa alíquota, euro? 26,5. Isso daqui, ó, foi antes, tá? Foi antes, saiu a alíquota, é 26,5. O que foi considerado pelo Infomoney, tá? Eu nunca vi esse dado, mas está aqui na sua frente. O Brasil é a condição de IVA mais alto do mundo, ou seja, o imposto mais alto do mundo. Que o IVA, eu vou explicar já, é o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, com o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é o antigo PiscoFins. Beleza? E aí, show de bola. Euro, recapitulando então, o IBS é a unificação do ICMS e do ISS. O IVA é o imposto que é a soma do IBS mais o CBS, que é o antigo PiscoFins, que dá 26,5%. Mas olha que legal, ó, a Infomoney também publicou. Tributária prevê isenção de IVA para livros, partidos políticos e grupos religiosos. Olha que maravilha. Mantém-se, para quem faz o que a gente está explicando aqui,
que você tem que procurar um advogado, especialista em direito digital e tributário para fazer. Cara, quem faz daqui tá isento e imune de pagar esses 26,5%, gente. Já calculou qual que é a sua margem de lucro no seu negócio digital? Se tu tá mandando bem pra caralho, você tem 50% de margem de lucro. Quem não faz isso vai perder metade. Se tu tá mandando médio, você tem ali 30%. Olha só, você vai perder 26%. Isso daqui vai inviabilizar vários negócios digitais hoje, em terras de CAC aumentando brutalmente e terras de tráfego aumentando, né, com o Meta aumentando imposto, que eu vou explicar aqui. Então você tem que fazer. E o que tem que ter nesse parecer tributário, Euro? A relação de todas as aulas entregáveis em videobook, audiobook e e-book, o registro do ISBN de cada um dos produtos, análise de horas-aula e/ou análise de preços individuais de cada um desses entregáveis. Então você vai ter que analisar esses entregáveis e o percentual devido de cada um dos impostos. Seu advogado tem que olhar o seu curso. Seu advogado tem que olhar seu curso, cara. Se ele não está olhando seu curso, bicho, vai para outro. Aí, exemplo 1. Isso aqui é só um infoproduto. Um infoproduto que de R$1.000, tá, gente? Valor R$1.000, 997, né? Tem que ser o 7 no final. Tributação do IBS mais CBS vai pagar 26,5%. Valor a pagar de imposto, R$265. Cara, de R$1.000, 265 vai para imposto com a reforma tributária. Mas, ó, quando tem um infoproduto, tem a isenção do IBS e o início do CBS reduzido de 0,9. Ou seja, você vai pagar de imposto, em vez de pagar R$265, você vai pagar R$3,78, que é o IRPJ, o CSLL e o CBS reduzido. Exemplo 2, mentoria e mastermind. Vamos supor que você tem uma mentoria aí de R$10.000. Tributação não é o jeito errado. Tributação de IBS e CBS 26,5%. Valor para pagar de imposto, pasme, R$2.650. Meu irmão, o governo é o terceiro sócio. E aí você vem do jeito certo. Tem uma parte, preste bem atenção do lado de lá, que tem uma parte bem verdinha que vai ser o serviço. Eu trouxe um exemplo, Presta bem atenção. Tem que fazer uma análise das horas-aulas e da oferta. Nunca vi sair direitinho, tipo 50-50, 80-20, 70. Cara, tem alunos meus que é 75,3. O meu infoproduto, cara, dá mais ou menos... minha mentoria, que eu vou mostrar para vocês, dá mais ou menos 75%. Então, assim, ó, aqui é um exemplo fictício, tá? De uma mentoria que tem 20% é serviço, eu peguei um Pareto. E 80% é infoproduto. 80% muito parecida com a minha, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Ó, o que é serviço? Lembra que é o homem-hora do expert, Show de bola. A tributação aqui é IBS serviço. E aí é 26,5%. Mas olha só que legal. Gente, faz o L. Eu nunca critiquei. No caso... Tô brincando, tá, gente? Meu L é só de lançamento. No caso de você pagar o ISS, existe no artigo 9º, tá aqui embaixo, ó, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 132 de 2023, tem 60% de desconto. Isso daqui é novo também, ó. Ou seja, você tem 60% de desconto, isso daqui vai cair, os 26,5%, vai menos da metade isso daqui, né? E aí você vai pagar 212 de imposto. E o que é mercadoria, que está ali nos R$8.000, você vai pagar ainda imunidade a IBS e CBS de 0,9. Imposto total R$72. Soma os dois, o que você pagava antes, R$6.050, você vai pagar 284. Uma economia de quase 90%, por isso que eu falo nos meus criativos, até 90% de impostos. Show de bola, Euro, cara, gostei. Fez sentido para mim fazer isso aqui, tal. Vamos agora falar sobre o Meta, né? Isso aqui foi um e-mail que o Meta mandou para você, em algum lugar do seu e-mail, do seu gestor de tráfego, deve ter esse e-mail falando o seguinte, que a Meta fará isso, repassando impostos diretos e indiretos,
O PIS/COFINS de 9,25 e o ISS de 2,9 para gente, para mim, para você, para todo mundo, o que vai aumentar aí, ó, cerca de 12, aproximadamente 12,15% que valor, que pode ser parcialmente recuperável. O que é isso, gente? Cara, galera, gera o crédito tributário. Então, como é que vai funcionar? A meta vai repassar esse imposto para a gente. Então, quer dizer o seguinte, se você investir R$1.000 de CPA, né, que é o custo por aquisição de tráfego pago, R$1.000 para eu conseguir um cliente da minha mentoria. Vamos usar o exemplo da mentoria. Agora eu tenho que pagar 1.138. Lá no boleto da meta, vai estar lá, assim, ó, 1.000 e já vai estar assim, ó, mais ISS, PIS/COFINS, né, que não vai ser CBS, e IBS vai estar lá 12.000%, o que vai dar esse valor que você viu aqui aproximadamente, que a gente viu até o exemplo no próprio e-mail da meta. Contudo, a meta já paga esse imposto e você está pagando também. E aí gera o quê? Um crédito tributário. Tem como você recuperar do seu imposto isso. Então a meta cobra 138 de você, mas gera um crédito tributário de 138 e o seu infoproduto você usa dos impostos que você paga, você debita esse valor. Ou seja, naquele exemplo que eu te dei ali do jeito certo, você ia pagar 265, depois 284, mas como você botou R$1.000 de tráfego, R$1.000 não, né? 1.138 para conseguir uma mentoria de 10.000, ia pagar R$284 de impostos, mas com o crédito gerado que você pagou no Meta, de 138, você vai pagar R$146 de imposto. E qual que é o melhor, gente? Pega isso daqui, velho. Eu sei que a gente não fala que não é bom fazer hackzinho, mas cara, um hackzinho é top. Tem um hackzinho que muda o jogo. Todo mundo sabe que às vezes é apertar um detalhe ali, cara, você muda o jogo na sua campanha, né, na sua oferta. Você pluga um entregável na tua oferta, tudo muda. Então presta bem atenção. Ó, lembra que eu falei lá no 80/20, uma mentoria de R$10.000, aí uma parte é serviço, 20%, 80% é infoproduto, né? Essa parte que é infoproduto, que é serviço, você tem que, se o seu cliente churnar, eu vou falar agora aqui, ó, de redução de churn em mentorias e mastermind, high ticket. Presta atenção à importância de você ter um advogado que entenda de infoproduto. Então, high ticket. Se você vende uma mentoria ou um mastermind, tem uma parte que é serviço, certo? Essa parte que é serviço, geralmente tem 1 ano ou 6 meses. Vamos botar 1 ano, que é a sua mentoria ou seu mastermind. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo, salvo engano, 34, ele fala que o serviço, se o cliente pede a rescisão, você deve devolver o que foi prestado com uma multa de até 20%. Isso não está na lei, está na jurisprudência. O que é jurisprudência? São outros julgados. A justiça já falou que a multa não pode passar 20%. E aí imagina você, velho. Pô, cara, você compra o CAC desse cara altíssimo. Custo de aquisição, gastou uma grana. E aí chega lá o cara com 1 mês da churn. E ele pagou à vista. E aí tu tem que ver do seu caixa sair naquela grana. Pô, eu sei que isso é péssimo, eu falo porque eu tenho uma mentoria e 2 masterminds, que é o Iron, Titânio e o Palladium. E presta atenção, como eu faço, Euro, para me blindar no meu negócio digital e criar barreiras de saída totalmente legais, de modo que eu consiga reter esse cliente? Gente, eu não estou falando aqui para você ser escroto com o cliente, não. Eu não sou. Se eu estou vendo que o cliente está passando por uma dificuldade, morreu alguém na família, cara, eu devolvo o dinheiro, vai ser feliz, é outra prioridade e tudo mais. Mas eu tô falando aquele do fogo de palha, sabe? Aquele bicho que, não sei o que, não sei. Não, calma aí, vem pra cá. Por que você comprou a mentoria? Teve um motivo, não foi? Um mastermind? Se você... Aí presta atenção. O serviço você viu que é proporcional. Então se ele saiu no primeiro mês e pediu a rescisão do contrato de adesão de mentoria, que é diferente do termo de uso, você tem que devolver 11/12 para ele, mais uma multa de 20%. O que é isso, cara? Cara, você vai devolver quase o valor todo, né? 11/12, porque ele ficou só 1 mês.
Pegou a visão? Mas, olha que interessante. Na mercadoria, aplica-se o artigo 49 do CDC, que é de 7 dias que você já sabe, aquele direito do arrependimento. Ou seja, se ele arrepende depois de um mês, ele perdeu o direito de pleitear. No exemplo que eu dei, lembra que era 2.000? Então ele tem que receber 1/12 dos 2.000. Mas se como é um mês e já passou os 7 dias de garantia do artigo 49 do CDC, os R$8.000 você perdeu. E aí começa a não valer a pena para o cliente churnar. E você mostra para ele, pô, tá no contrato isso. E aí você mostra para ele que, pô, tá vendo? Mas por que você entrou? Não vale a pena você sair. Não vale a pena. Fica com a gente, toma uma mentoria individual. E, gente, isso é metrificado. Na minha empresa, reduziu em 52% churn. 52%. E só não reduziu mais porque eu tenho um churn que eu considero churn no meu negócio inadimplência. Porque senão você pode botar que foi praticamente 90% que reduziu o meu churn. Pegou a visão? E aí, ó, colocando de uma forma prática para você entender. Tá aqui o titânio, né? Que eu botei mentoria aqui, mas é um mastermind. Custava 19.000, hoje custa 24.000, comentei agora no segundo semestre. E aí tem os entregáveis, onde está a aquisição de todos os infoprodutos. Tem que estar isso no seu contrato. Lembra que eu falei que tem que estar previsto? E tem que estar previsto dessa forma aqui que eu estou te mostrando. Ó. São mercadorias congêneres a livros, infoprodutos plugados e vendidos associados à mentoria com seus respectivos valores. Aí olha aí, ó, Escalajus, ISBN e tal. IADV, que é o meu curso de IA, 2.400, método advogado agenda lotada, método euro, curso de TMP, treinamento CIA, tal. Somando tudo, dá 14.277. Ou seja, minha mentoria custava 19.000, 14.000 é infoproduto. 14.000 eu tenho imunidade e isenção fiscal. E são tickets altos, gente. É horrível pagar imposto disso, sendo que a lei fala pra você não pagar, véio, você não precisa. E aí eu vou pagar ali um imposto de aproximadamente R$5.000, que é serviço de fato. É o que eu estou lá com meus alunos. E eu tenho que, de fato, pagar. Então preste atenção. Se o meu aluno quiser desistir, ele tem que, ele vai perder porque ele já recebeu. E no meu contrato eu ainda coloco lá, porque ele recebe isso de forma vitalícia, porque eu quero que ele estude. Mas só que, eu não posso te churnar sem cobrar isso. O que é seu ainda é vitalício. Pegou a visão? Conseguiu entender? Se tu tá gostando, curte aqui, tá? Curte aqui esse vídeo aqui também com a gente, beleza? E aí, show de bola. E abrir uma empresa no exterior, vale a pena? Gente, tem alguns lugares que nossos clientes que vendem cursos Latam, Estados Unidos, todo o globo, nós abrimos essas empresas, né? Então, Estônia, Ilhas Canárias, Malta, Chipre, tá escrito errado aqui, Dubai, Delaware nos Estados Unidos, que são paraísos fiscais, mas nenhum deles tem melhor proposta do que a que eu mostrei para você agora. Por quê, gente? Existe o custo de oportunidade. Abrir uma empresa fora do Brasil não é barato, é em dólar, gente. Nosso contador lá em Delaware, $10.000 para abrir uma empresa. E, já é muito dinheiro. Então, assim, quando você pega a nacionalização desse capital, tem imposto também. Então, você faturou lá fora, quero botar esse dinheiro aqui no Brasil para comprar um imóvel. Tem que pagar imposto só para naturalizar esse valor. Então, assim, não vale a pena. Menos impostos juntos com menos churn. Tá? Menos impostos junto com menos churn. E aí, como funciona a nossa mentoria? Como funciona a nossa mentoria? Não, gente, a nossa assessoria. Nesse momento eu vou explicar. Eu quis fazer esse vídeo para explicar mais para vocês a parte tributária. Eu vou explicar como eu posso ajudar vocês a fazer isso, tá? Quero explicar com todo o coração. Eu amo fazer isso daqui, eu amo empreendedor, sou empreendedor, amo você, empreendedor. Acho que é a gente que muda esse Brasil, é a gente que paga imposto, contrata e tudo mais. E se não fez sentido para você, tá tudo bem, a gente continua amigo. Cara, meu advogado aqui, o bicho é de confiança, tal. Cuidado, mas enfim, tá tudo bem de continuar amigo. Depois eu vou mostrar quanto que custa o nosso diagnóstico, se fizer sentido para você. Não fez sentido para mim, eu tenho interesse em você fazer isso para mim, seu escritório.
quanto que custa? E aí eu não posso te dar um valor sem fazer uma análise da sua empresa. E aí eu vou te dar o valor da análise. Né? Análisezinha, cara, vai ter uma promoção aqui hoje. E aí você vê se está dentro do seu orçamento. Se estiver dentro do seu orçamento, você fala, cara, eu quero fazer essa análise de saber quanto que eu posso economizar, quantos produtos eu tenho, como é que eu posso fazer. Se couber no seu orçamento, eu quero fazer um combinado. Cara, você já vai pagar a aplicação e pronto. Se não der certo para você, não valer a pena, eu te devolvo o dinheiro da aplicação. Mas o que eu quero é que deixar isso combinado com você e se não couber no seu orçamento, cara, a gente continua amigo, tá tudo bem. Fechou? Faz esse combinado comigo? Então bora lá. Presta atenção. Nossa assessoria funciona da seguinte forma. A gente entra tudo aquilo que é a primeira fase, que é a preparação do infoproduto, os registros, né, no ISBN, na CBL, tudo bonitinho, pegar orientar vocês em como criar a página, que é a parte de direitos autorais, que é o 1 que você está vendo aqui. Depois a gente vai para o 2, que é o quê? Fazer toda a orientação, inclusão dos KNAIs, junto com o seu contador, ou tem contadores que a gente indica aqui que são especialistas em infoprodutos. Toda a parte do parecer tributário, da análise do seu infoproduto, da contabilidade de horas, da análise da oferta, a gente faz tudo isso para você. Depois, a gente vai fazer seus termos de uso de todos os seus produtos, mentoria, mastermind, então 10 infoprodutos, tudo vai ter bonitinho. Depois, a gente vai fazer duas coisas que eu ainda vou explicar aqui rapidinho, que é a blindagem no relacionamento com seus colaboradores e no relacionamento com sócios e parceiros. Beleza? Que é o que? Acordo de sócios. Então, no direito do trabalho, a gente também vai fazer isso para você. Então a gente entra, cria o organograma. Então, ó, tem um organograma que nem esse, que a gente te auxiliar na criação desse organograma, quem vai ser PJ, quem vai ser CLT, para o seu risco trabalhista, ó, ir para o chão. Porque não tem como, seu suporte que você faz daily, atende todos os dias, tem horário para cumprir, script para cumprir. Cara, esse cara é CLT, pô. Não tem como, é exclusivo. Não tem como, é CLT, você vai tomar um ferro trabalhista. Mas tem, gestor de tráfego que às vezes, mesmo ele prestando serviço só para você, cara, tem algumas coisas que fogem e quebram dos 4 pilares da relação de emprego. Então a gente consegue fazer um contrato PJ com ele para você economizar com impostos. Então a gente faz todo esse trabalho, a gente tem os descritivos de cargo, né, para vocês, a gente já entrega para vocês com base nas melhores práticas, isso daqui eu fiz junto com o Germano da UEAG, que é meu irmãozão. Já tem todas as atividades desempenhadas, tudo bonitinho, e com base nos RCCs, a gente fez uma pesquisa de mercado, de remuneração, que vai te dar essa orientação, quanto que está pagando mais ou menos no mercado na sua região, e com base nesses RCCs a gente cria os contratos PJ ou CLT. Então isso também está incluso. E a parte de direito societário e parcerias. Por quê? Qual que é o maior problema que eu vejo de lançadores experts? Chega um momento que tem conflito. Chega um momento que, às vezes, olha o que já aconteceu. O lançador veio a falecer, o expert não tinha um acordo de sócio, não tinha contrato, não tinha nada com o lançador. E a família do lançador queria de herança aquele dinheiro que estava na conta do lançador. Meu Deus do céu, o risco disso daqui, velho, daqui para explicar, foi uma treta. Então, cara, é melhor ter um contrato entre os experts e o lançador, se for contrato de parceria. E também tem, às vezes, o lançador que lança o expert. Porra, fizemos um 7 em 7 o expert. Beijo, tchau. O lançador que passou dias fazendo copy, estratégia, fica na mão. Então, é alinhar o interesse dessas duas partes. Eu trago isso na nossa assessoria, que ela durou 1 ano, justamente para implementar tudo isso. Contudo, a parte tributária ela é bem rápida. Tudo isso para deixar o seu negócio blindado por gente como a gente que entende. E Euro, bacana. Tem alguns gatilhos mentais aqui agora, né? Gatilhos mentais. Por que eu devo agir rápido, né? Porque perde milhares de reais com lançamentos. Em cada lançamento, cada mês do seu perpétuo, você está queimando dinheiro com imposto. Euro, os riscos. O único risco que tem nesse negócio, a gente nunca teve problema, é se o STF mudar uma jurisprudência que ele já tem década que ele reafirma. Mas Euro, eu não confio no Supremo. Então a gente ainda tem um seguro junto a Easy Seguros, milionário, que paga qualquer multa
da sua empresa ou juros de mora, caso o meu parecer, porque eu respondo junto com você, porque eu assino esse parecer, seja impugnado, gere algum ônus para você. Então a gente tem um seguro ainda para vocês. E beleza, aqui aí vem o que? O custo de oportunidade, né, gente? Se você tem uma empresa que fatura 1 milhão, você paga aí 16% em média do imposto, vai variar do município e tudo mais. Mas, cara, 160 mil reais ao ano, em 5 anos, é uma mansão, galera. É uma mansão em muitos lugares. Euro, não é uma mansão, é um apartamento. E aí, vai dar um apartamento de graça pro governo? Com Legal Growth, você pode estar pagando aí cerca de 28 mil reais ao ano de imposto. Né? É muito mais dinheiro do seu bolso, sabe? Eu sempre falo, o que você vai pagar para o nosso escritório é uma fração mínima do que você economiza todos os anos. Então vale muito a pena. E qual que é o investimento para eu fazer, Euro? Chegamos no momento do investimento. Euro, fez sentido para mim? Se não fez, está tudo bem, a gente continua amigo. Mas se Euro fez sentido para mim, eu quero saber quanto que é para eu fazer o Legal Growth. A gente cobra para fazer uma análise de viabilidade econômica. Então a gente faz toda uma análise, feedback de risco em direitos autorais, verifica se vale a pena fazer o planejamento tributário, que às vezes você fatura muito pouco, né? Fatura ali menos de 200 mil reais, ali cerca de 120 a 200, aí tem que analisar caso a caso. Quem fatura mais de 1 milhão sempre compensa, né? E faz uma análise contratual do seu negócio. E tudo isso custa R$1.000 que a gente cobra no escritório. Mas você não vai pagar isso hoje. Quem eu seria se não fizesse uma ancoradinha de preço aqui, né, velho? Que diabo de infoprodutor é esse que não faz uma ancoradinha de preço? Gente, R$297 é um preço ridículo, tá? É porque nos grupos aqui deste lançamento ao vivo tem mais de 1.000 pessoas, é por isso que a gente cobra, para diminuir mesmo a galera que tá em cima do muro e tal. Não. E mesmo assim a gente tem, cara, já teve centenas a gente tem um time comercial robusto, mas a gente cobra esse valor que é mais uma taxa simbólica e de verdade, eu te devolvo esse valor no final, caso você não economize. Então vale o teste aí, é só para os mais comprometidos, não é isso? Espero que você tenha gostado. O link nossa equipe vai mandar aqui agora para você o link, tá, no chat. E se você está assistindo a reprise, tá aqui no rodapé do YouTube, tem um link de aplicação, beleza? Só você aplicar e vir com a gente, vai ser uma alegria ter você no time. Toda essa galera que eu mostrei aqui, ó, Marcelo Bragion, Cadu Neiva, tá no nosso grupo do WhatsApp, você vai conviver com essa galera também. Então, assim, é um grupo forte que a gente está fazendo de clientes amigos que estão economizando impostos, que já são mais de 8 dígitos economizados em impostos. Vem com a gente, 8 dígitos não, 9 dígitos, beleza? Um beijo no coração de vocês. Foi um prazer, tá? Aí espero ter ajudado de alguma forma. Se não fez sentido para você ou não coube no seu orçamento, tá tudo bem. Mas se fez, cara, vem com a gente. Tchau, tchau.